Eu não acredito em coincidência. Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você está incomodado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. No ambiente onde você está hoje, seja na sua parentela, na casa onde você está morando, no seu bairro, com seus amigos, nos seus negócios, fica comigo até o final que você vai entender exatamente o que está acontecendo. Para começar, eu gostaria de ler com você no livro de Gênesis, no capítulo 31, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que pertencia ao nosso pai e juntou essa riqueza toda à custa do nosso pai. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. O Senhor disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, de seus parentes, e eu estarei com você. Esse versículo ele vai falar da necessidade da gente estar atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu sei que se você está nesse vídeo é porque você já percebeu que alguma coisa está acontecendo, só que você está sem resposta. Essa palavra nos mostra a necessidade de estarmos atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A Bíblia diz que Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam falando dele, sobre ele, e estavam falando mentiras. Tudo que Jacó prosperou não foi através de roubo. Jacó, ele tinha intimidade com Deus, ele orava ao Senhor, o Senhor deu estratégia para ele em relação às ovelhas e ele multiplicou muito no seu trabalho, no seu rebanho. Afinal de contas, ele estava ali trabalhando há 14 anos para o seu sogro. Só que agora era tempo de mudança na vida de Jacó e ele precisava estar atento às situações que estavam acontecendo. E quando essa notícia chega até ele ouve a voz de Deus. Porque primeiro você precisa reparar o que está acontecendo para você começar a orar, não é verdade? Até você discernir a situação, o movimento, né? Os olhares, as intenções, até você discernir isso, você não vai orar, não vai buscar Deus, porque você não está percebendo. A partir do momento que você entende que aí onde você está, alguma coisa assim está diferente, está estranha, você vai orar a Deus. E isso aconteceu com Jacó. A partir do momento que ele ouviu falar dele, algo que era mentira, ele foi orar ao Senhor. E quando ele foi orar ao Senhor, o Senhor disse para ele que era tempo dele sair daquele lugar, para ele voltar para a casa dos seus pais, para a sua parentela, que Deus era com ele, Deus ia ser com ele. Então nós vemos aí que existe um tempo para tudo, a palavra vai dizer isso. Então era tempo de Jacó sofrer aí uma mudança, era tempo dele viver algo novo com o Senhor. E é muito importante ouvir a voz de Deus e obedecer. Por mais que estivesse confortável ali, né? Porque Jacó estava vivendo uma situação aparentemente confortável, ele tinha prosperado muito. Mas aquilo ali não era o que o Senhor tinha escolhido para Jacó. Foi só um tempo, foi um processo da vida dele. Agora era a hora de se levantar e mudar de lugar, porque Deus tinha um tempo novo para a vida de Jacó. E aparentemente tudo estava parado, mas Deus o tempo todo estava movendo. Na hora certa, o Senhor vai começar a fazer com que eu e você perceba o que está acontecendo. Porque se a gente perceber antes do tempo, a gente vai querer tomar atitude antes do tempo. Então, se você está nesse vídeo, é hora de você começar a agir, porque você já está percebendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É tempo de Deus abrir as portas que estão fechadas. É tempo de Deus abrir as oportunidades para a sua vida. O que era deserto agora vai se transformar em bênção. Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Por algumas circunstâncias ele precisou ficar ali, parado na casa de Labão. Ele foi enganado pelo seu sogro, mas Deus permitiu isso por um tempo, porque Deus também é assim. Deus passa com a gente nos processos e às vezes a gente não entende porque as coisas estão acontecendo, mas quando a gente menos espera, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai vir com a promessa, o Senhor vai cumprir o que prometeu, porque Deus é fiel. E isso está acontecendo ali na vida de Jacó.
E Labão não vai poder prendê-lo ali, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Jacó, em todo o tempo que ele ficou na casa do seu sogro, ele foi fiel a Deus. Jacó é um homem fiel a Deus. Então agora é a hora de colher os frutos. E para colher os frutos, você vai precisar mudar de ambiente. O ambiente é muito importante. Eu quero te perguntar, o que Deus está falando no seu coração? O que você tem sentido? Qual é a direção que o Senhor tem te dado? O Senhor já tem te mostrado um lugar? O Senhor já tem te mostrado as situações que precisam ser mudadas? As pessoas que precisam entrar na sua vida, que precisam sair, as decisões que você precisa tomar? O que o Senhor tem falado ao seu coração? De alguma forma, você já reparou que você está travado, que você não está crescendo nesse ambiente onde você está. Até agora, algumas coisas podem ter dado certo, mas hoje é o tempo de mudança. É o tempo de Deus cumprir a promessa na sua vida, é o tempo de Deus te mudar de lugar. Por que é importante a gente obedecer a Deus e se levantar no momento que Deus fala? Como Jacó fez, como Abraão fez quando Deus falou para eles: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Por que é tão importante essa atitude de obediência? Eu vivi uma experiência uma vez que eu estava num determinado lugar e o Senhor tinha falado no meu coração que aquele tempo já tinha acabado ali para mim. Eu precisava sair dali. Só que como eu não tinha um lugar para onde ir, eu fiquei ali acomodada, me sentindo acomodada ali naquele lugar. Só que eu comecei a perceber que se eu não tomasse uma atitude, eu poderia sair dali com um problema maior. Não sei se você está me entendendo. Então, se Deus está mandando você sair, se Deus quer mudar você de lugar, é para você prosperar, é para você florescer, para você frutificar, para você colher os frutos. Então, obedeça ao Senhor. Não espere. Com Deus é assim, a gente não pode fazer no momento que a gente quer. A gente deve obedecer ao Senhor e cumprir o que Ele tem para a nossa vida. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deixe a insegurança de lado, a falta de fé e se permita viver o novo de Deus. Quem sabe o Senhor já está falando ao seu coração o que você deve fazer, mas por algum motivo você fica pensando nos problemas que podem acontecer, nas dificuldades que podem vir, da falta de apoio que você vai ter. Ora, Deus está contigo. Ele disse para Jacó: volte, faça isso, mude de lugar, porque eu vou estar contigo. Então, o mesmo Deus que está manifestando no seu coração, sabe? Esse incômodo, esse desejo de mudança, é o mesmo Deus que vai estar com você. É o mesmo Deus que vai estar com você por onde você andar. Ele disse: eu estarei contigo. Bom, a partir do momento que você discerniu que alguma coisa precisa acontecer, que alguma mudança na sua vida tá para acontecer, você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus e dizer: Pai, eis-me aqui, eu estou disposto para que o Senhor venha cumprir na minha vida o que tiver que ser, o propósito que o Senhor tem na minha vida, eu estou disposto, faça em mim o teu querer. Essa oração é muito importante, porque a partir daí Deus vai começar a guiar você naquilo que Ele quer. Ele vai dizer para você se é para você mudar de lugar, se é para você sair do meio da sua parentela. Ele vai te mostrar pessoas, Ele vai te dar ideia, Ele vai abrir a sua mente, Ele vai falar com você de forma sobrenatural. A palavra de Deus ela é clara quando o Senhor diz: vocês vão me achar quando vocês me buscar de todo o vosso coração. Você caiu nesse vídeo para Deus te dar um norte, dizendo: filho, eu quero que você entre no seu quarto, feche a sua porta, abra o seu coração no secreto e fale comigo. Deus quer que você se coloque à disposição dEle, que você ouça Ele falar e obedeça, porque dessa maneira o Senhor vai poder guiar você. E por que isso é tão importante? Porque o Espírito Santo habita dentro de você e é Ele que vai te guiar. A gente entende como foi importante Jacó dar atenção àquilo que ele ouviu falar
sobre o que os filhos de Labão estavam falando a respeito dele. Você entende? Os filhos de Labão não chegaram para Jacó e disseram: "Ó, você está fazendo isso e isso." Eles começaram a espalhar a notícia. Eles começaram a disseminar. Eles queriam ali manchar a reputação e a honra de Jacó. E é assim que o inimigo quer fazer. O inimigo, ele quer roubar a nossa bênção antes que a promessa se cumpra. Só que Deus, que conhece tudo, agindo Deus, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer na nossa vida. E quando Deus disse para Jacó: "Saia daí, volte para a sua terra, eu estarei contigo", Deus está dizendo assim: esse é o caminho, andai nele. É exatamente isso que você precisa fazer. Você não precisa brigar, você não precisa murmurar, você não precisa reclamar, você não precisa questionar, você não precisa se sentir coitado, humilhado, porque estão falando mentiras. Não. O homem espiritual, ele não se preocupa com o que estão falando dele. O homem espiritual busca Deus e discerne as coisas de forma espiritual. Era só isso que Jacó tinha que fazer. Jacó não podia ficar de mimimi, de milindres, não. Ele tinha que se posicionar para que Deus pudesse cumprir a promessa na vida dele. Uma das armas de Satanás são as distrações. Ele quer nos distrair. E para isso ele vai querer tocar no nosso orgulho, na nossa vaidade. Não se atente a essas coisas. Quando você ouvir qualquer burburinho, qualquer coisa ao seu respeito, principalmente que não é verdade, ore e Deus vai te revelar por trás das cortinas, por trás do cenário. O Senhor vai te mostrar a real intenção, o que está acontecendo, e Deus vai te revelar o caminho da vitória que você deve seguir. Então não fique chateado, não fique ansioso, porque você está sendo forçado a mudar. Deus está tirando você desse lugar. Deus está mudando essa situação. Deus está trazendo resposta. Deus está tirando pessoas da sua vida, acrescentando pessoas. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida tão grande, Ele vai mudar tudo de lugar. E você vai ver que até aqui o Senhor te ajudou e Ele é contigo. Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual a mudança é necessário que aconteça na sua vida. Você já discerniu isso? Me conta aqui nos comentários. E você que já teve essa experiência com Deus? De Deus mudar a sua vida assim de repente. Coisas maravilhosas que o Senhor faz. Vou te pedir para você curtir esse vídeo, se fez sentido para você, compartilhar, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma palavra de fé e direcionamento para a sua vida. Aqui na tela vai estar passando um vídeo que fala sobre propósito de vida. Assista, continue aqui conosco. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo aqui até o final e eu espero que Deus mude logo a sua vida e você seja muito abençoado. Eu oro por isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique na paz.